Você sabia que o Brasil tem a maior taxa de empreendedorismo dos últimos anos? Segundo a maior pesquisa de empreendedorismo do mundo? Essa questão vai ser debatida agora no Boca no Trombone Entrevista com Lucas Rocha. Agora, aqui no canal do Boca. Boca no Trombone Entrevista. E agora é bate-papo informativo, sim, com a edição de hoje do nosso Boca no Trombone Entrevista, para a gente tratar de empreendedorismo. Vocês sabiam que o Brasil tem a maior taxa de empreendedorismo dos últimos anos, segundo a maior pesquisa de empreendedorismo do mundo? Pois é, a mais recente edição do Monitor Global de Empreendedorismo considerada a maior pesquisa de empreendedorismo do mundo e feita no Brasil pelo Sebrae em parceria com a Associação Nacional de Estudos e Pesquisas em Empreendedorismo. O país possui 47 milhões de brasileiros envolvidos com o negócio, incluindo formais e informais. Um exemplo é a empresa Dom Luiz, marca baiana, que transformou o doce de leite em bebida e que cresce 70% ao ano. Sob sua gestão, a empresa faturou mais de 28 milhões em 2024 e prevê um crescimento de 60% para esse ano, o ano de 2025. E ainda, a marca foi indicada ao prêmio Reclame Aqui, por excelência no relacionamento com o cliente. E o grande mentor, quem está por detrás desse estrondoso sucesso aí da Dom Luiz, é o Lucas Rocha, CEO e cofundador da Dom Luiz, a quem a gente recebe nessa edição aqui do Boca no Trombone com muita alegria. Lucas, seja bem-vindo, bom dia! Bom dia, Solano, tudo bem? Prazer falar com você, falar com a turma aqui da rádio. Vai ser um prazer bater esse papo contigo e poder falar um pouquinho mais aí do empreendedorismo e também falar um pouco mais também da Dom Luiz. Muito bom, diretamente da Boa Terra lá, para todo o Brasil. Aqui. Salvador. Isso, linda terra aí, gosto muito aí da tua cidade. Lucas, conta um pouquinho para a audiência aí, como é que foi esse processo de transformação do doce de leite em bebida alcoólica e desse estrondoso sucesso aí, como eu disse antes, da Dom Luiz. Boa. Então, Solano, a gente brinca aqui que a Dom Luiz nasceu de maneira muito despretensiosa, né? Então, a gente não nasce de um plano de negócio, muito mais ali de uma interação entre amigos e uma coisa talvez ali mais ligada a gosto pessoal. E foi assim que a gente deu os primeiros passos, né? Então a gente, com a bebida em mãos na época, engarrafada numa garrafa de vidro sem nome, sem rótulo, a gente fez porque era o gosto, né? O sabor que os sócios ali na hora gostavam. E começou a levar para os lugares, levar para os encontros com amigos, a gente levava para o happy hour, levava para o aniversário. A turma ia sempre dando feedbacks positivos sobre o produto, mas era um negócio muito ali, tipo, nossos amigos dando feedback, né? Então, a gente ainda ficava animado, mas ainda sentia ali que faltava um ponto ali a mais para de fato, assim, nos impulsionar a entender que aquilo poderia ser um negócio. Até que isso aconteceu, né? Então, em um happy hour que a gente levou o produto ali para alguns amigos nossos, tinha umas pessoas também que não eram amigos, mas provaram por indicação de alguém próximo. E aí a gente recebeu a primeira proposta de negócio, né? Antes mesmo de ter nome, marca, né? de fundar a empresa, a gente recebeu ali um convite para distribuir o produto em outro estado, né? Nós estávamos em Salvador na época, e surgiu uma proposta de ir para o Espírito Santo distribuir o produto lá. E a única exigência era que tivesse um nome, uma marca, né? Porque vender um produto com vidro transparente era, né, impossível. E aí foi nisso que a gente entendeu, né, que assim se tornar um negócio, e aí fundamos a Dom Luiz. Nascemos em 2018 como uma empresa de pequeníssima escala, então a gente produzia na cozinha de casa, quantidade mega limitada, fomos dando os primeiros passos e desde sempre, né, a gente entendeu que a nossa ideia ali despretensiosa, ela ganhava muito tração a cada ação que a gente fazia, a cada ponto de contato com o cliente e principalmente com os nossos amigos ali apoiando. Então acho que foi o primeiro passo assim da empresa, foi uma coisa meio despretensiosa. Olha só. Bom, você disse, a gente começou ali
empiricamente, né, sem um plano de negócio nem nada, mas chama muita atenção esse enorme crescimento da marca, né, Dom Luiz? Você acabou de dizer, o início foi ali em 2018, temos aí 7 anos completos, né? É uma menina, né, a empresa. Como que ocorreu esse avanço exponencial da empresa? Houve certamente, né, uma profissionalização aí de todos os procedimentos, de todos o trabalho em si realizado pela Dom Luiz? Com certeza, a gente nasce assim, dessa maneira despretensiosa, mas logo ali nos primeiros 2 anos a gente começa a entender, né, os desafios que a gente enfrentaria para conseguir dar os próximos passos e principalmente também a oportunidade que a gente estava ali, né, na época, diante da oportunidade que a gente tinha, né? Então, a gente começou de maneira artesanal, então isso trouxe para a gente ali uma série de vantagens, mas logo nos primeiros passos de crescimento a gente começou também a esbarrar um pouco nesse artesanal enquanto características de legalização, a questão de você ter algumas limitações que o produto artesanal precisa atender ali no Brasil. E a gente começou a crescer de uma forma que logo ali em 2019 a gente entendeu que para continuar dando os próximos passos a gente precisaria industrializar o produto, né? Então, nessa fase foi uma fase bem difícil, porque a gente encontrou um parceiro para nos apoiar nessa terceirização do invase do produto, industrializar o produto em São Paulo. E na época a gente estava em Salvador, então assim, a empresa pequena, éramos 3 sócios fundadores, 2 estagiários ali trabalhando com a gente, e aí veio o primeiro grande desafio de industrializar o produto em um outro estado, né? E aí, para completar o nosso plano de lançamento, era justamente em março de 2020, e março de 2020 foi quando começou toda a comunicação ali sobre a pandemia. Então, a gente foi muito obrigado, assim, vamos dizer assim, a andar mais rápido com essa profissionalização, porque além do desafio natural de pegar um produto artesanal e tornar ele industrial e começar a distribuir para o Brasil, a gente já tinha esse ponto ali, né, de estar em Salvador tocando um negócio que produzia em São Paulo e tinha toda uma distância geográfica, né? Então, sim, a gente teve que correr para se profissionalizar, mas acho que a gente sempre teve assim um suporte muito grande dos nossos clientes, né? Então, a gente sempre teve uma visão de estar muito perto do cliente. Os nossos primeiros pontos de venda eram pontos de venda assim, de amigos próximos, então isso era bom porque a gente conseguia consultar feedback, a gente conseguia sempre ter acesso à informação muito real time, assim, né, do que é que o cliente, o consumidor final estava falando do produto. Então, isso foi nos dando um guia assim, de como fazer, né? Então, o que focar primeiro, vamos fazer a produção para a gente estar 100% legalizado no industrial. Boa, isso é um primeiro passo. Agora a gente tem que focar mais no comercial para atender rede de supermercado pequena. Então, a gente ia ouvindo o cliente, o que o cliente ia falando para a gente ia servindo ali muito como feedback para a gente poder guiar a estratégia da empresa e montar, né? Ali já, em 2019 e 2020, a gente já tinha plano de negócio, ainda muito, né, diferente do que a gente faz hoje. Sim. Mas a gente já começava a dar passos, né, e ter pistas do que a Dom Luiz iria se tornar, né? Principalmente pós-pandemia, que eu acho que a pandemia foi um acelerador, assim, pra gente, bem importante. Acredito, né? E um exemplo de empreendedorismo, a gente está falando, né? O mote aqui do nosso bate-papo, obviamente, além de falar da Dom Luiz, né? É também citar bons exemplos de empreendedorismo. A sua empresa, com excelência, chegou nessas marcas muito expressivas que a gente está conversando. Falando sobre o mercado de consumo de licores no país, Lucas, quais são as principais tendências em 2025? Boa. Solano, o que a gente olha assim, para o mercado, a gente vem aí, né, falando de um breve histórico, né, e isso é bem contemporâneo a Dom Luiz. A gente sempre teve uma categoria de bebidas licorosas atreladas ao consumo de digestivo, né, então isso por si só trazia talvez um nicho muito fechado, uma restrição de hábito de consumo. Então, nos últimos anos, o que aconteceu foi, a gente conseguiu ali, quando eu digo a gente, a categoria, conseguiu sair daquele hábito de consumo tão restrito como apenas a bebida digestiva, né? Então, a gente veio ali de uma construção de começar a implementar também drinks com a categoria, de conseguir levar para um hábito de consumo de shots. Isso fez com que a categoria começasse também a sair de perfis de público nichado e começar a trabalhar com o público mais jovem, aumentar a rede de distribuição, ter um acesso aos bares. Então, tudo isso veio trazendo
a categoria nesses últimos anos, de uma forma que hoje, quando a gente olha para a categoria, a gente tem crescido acima de 2 dígitos, tanto em volume quanto em valor, né? Então a categoria de licores hoje é uma categoria que cresce 2 dígitos, isso é muito positivo. E hoje a gente já começa a olhar que, como tendência, a gente tem ali os drinks com licores ganhando cada vez mais espaço no cardápio dos bares e restaurantes. A gente tem uma maior presença também no varejo, então as redes de varejo que antes esperavam ali, separavam um pouco espaço na gôndola para a categoria, elas estão cada vez mais apostando de fato, porque veem que a categoria está performando, e eu acho que assim, como uma tendência que já vem acontecendo e tem ganhado força, eu acho que a categoria de licores hoje ela entra muito em 2 principais pontos, assim, talvez, de hábito de consumo e de comportamento do consumidor, que é essa busca por um produto de maior qualidade, né? Então, o consumidor tem trazido para a gente esse sinal de que ele quer beber melhor, e também a questão de consumir menos teor alcoólico nas bebidas, né? Então, a gente já teve um momento onde o consumidor buscava ali bebidas com punch alcoólico mais forte, né, com graduações maiores, e hoje a gente enxerga como uma tendência muito clara de que, além de beber melhor, beber mais qualidade, o consumidor também tem buscado opções que têm um menor teor alcoólico, né? Então isso torna a experiência mais, vamos dizer assim, mais agradável, e a gente consegue, através dessa experiência mais agradável, com um produto de alta qualidade, teor alcoólico mais baixo, a gente consegue participar de mais momentos junto com o consumidor. Então, a gente observa muito isso, assim, tanto para esse ano, né, que a gente já está em fase final, quanto para os próximos ciclos também, de planejamento. Muito bom. Lucas, a gente falou brevemente ali no início sobre essa recente pesquisa, né, do Monitor Global de Empreendedorismo. Qual é a sua avaliação sobre o resultado? Você que, vamos dizer assim, está com a mão na massa, né? Você que está empreendendo já com esse amplo sucesso aí da Dom Luiz. A gente vê o empreendedorismo assim, muito forte, né, nesses últimos... Eu empreendo desde os 17 anos, né, hoje eu tenho 31, então eu já estou quase o dobro ali da idade da Dom Luiz empreendendo. Vejo sim uma crescente, né, então a gente vê cada vez mais profissionais, às vezes fazendo uma migração de carreira, às vezes entendendo a oportunidade de negócio, né, e partindo para esse negócio e buscando uma forma diferente, né, de construir suas carreiras. Mas a gente vê também que tem muita dificuldade ali pelo meio, né? Então, sim, acho que tem uma taxa de empreendedorismo muito grande, muito por conta das oportunidades que têm surgido, né? Então, o Brasil é um país diverso, é um país muito grande, a gente tem diferentes traços culturais em cada um dos estados, em cada uma das cidades, então acho que isso traz muitas dores para o consumidor, que quando a gente tem muitas dores, eventualmente a gente vai ter ali também muitas oportunidades de empreender. Então, a gente vê essa crescente e nós somos 100% comprados na tese, né? Então, eu e meu sócio, nós somos empreendedores desde sempre. Acho que meu sócio, Rafa, teve pouca experiência no mercado de trabalho, mas eu sou empreendedor desde que comecei a trabalhar de fato. Então, estou acompanhando de perto, de dentro, na verdade, né? Então, tanto a parte boa quanto a parte ruim, a parte difícil, a gente tem acompanhado de perto e a gente está bem entusiasmado assim, com o movimento. Acho que quando a gente começou a empreender, talvez há 10, 12, 14 anos atrás, ainda tinha mais dificuldade, assim, né? Eu lembro que quando eu tinha 18 anos era difícil explicar para o meu pai que eu ia empreender e não seguir uma carreira mais formal. E acho que hoje isso já é um negócio muito mais parte, né, do nosso cotidiano. Até porque a gente tem também pessoas fazendo transição de carreira, às vezes com 40, 50, 60 anos, buscando, né, uma nova forma ali de significar o trabalho para eles. Então, estamos de dentro e torcendo pelo empreendedorismo brasileiro. Muito bom. Que assim seja para todos, né, que buscam empreender no nosso país. Lucas Rocha, CEO e cofundador da Dom Luiz. Olha, parabéns pelo trabalho, parabéns por toda essa sua história aí dentro do empreendedorismo. Já fica o convite para, em outras oportunidades, você trazer mais informações aí sobre esse mercado de licores e outras demandas aí que o seu empreender daqui para frente tomar o destino. Obrigado e até uma próxima. Muito obrigado, Solano. Prazer falar contigo e sim, com certeza vamos trazer novidade em breve aí para vocês também. Fala, turma! Gosta de conteúdo jurídico? Então aqui, o canal do Boca no Trombone é o espaço para você. E ainda, você pode mandar a sua dúvida e ser respondido por um dos nossos especialistas. Mas tem de seguir. Te inscreve agora!